Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Grande momento. Chega o grande momento. Eu escuto o barulho do carro fazendo a manobra em frente da minha casa. A campainha de casa que toca. O meu corpo inteiro estremece, treme. Eu tenho a sensação de que o ar vai me faltar. Parece até que eu vou desmaiar. Meu pai vai atender a porta. Meu pai Anselmo. Ele abre a porta. Ouço o vozerio. Boa noite. Boa noite. Eles já estavam se cumprimentando. Meu pai então os convida para entrar. Entrem, por favor. Por favor, entrem. Tudo bem? Eu continuava tremendo. Meu olhar fixo na porta, quando eu vejo entrar primeiro aquele homem alto, claro, aparentando mais ou menos uns 50 anos. Só poderia ser ele, Nicolai, meu pai biológico. Logo atrás dele, uma mulher esguia, magra, quase 1,70 m, alta também, talvez até um pouquinho mais de 1,70 m, cabelo curto na nuca, aparentava menos de idade que o homem, talvez uns 40 e poucos anos, e aquela só poderia ser a Eva, mas não era qualquer Eva, era minha mãe biológica. Pavel era ele. Só podia ser ele, um rapaz de no máximo uns 25 anos. O mais moreno deles. O cabelo não era louro, não era amarelado. Cabelos castanhos. Isso dava ainda mais destaque aos seus olhos azuis. Ele era bonito, Pavel. Muito bonito. Com certeza seria meu irmão, Pavel. Já que era a noite dos sustos, mais um, o maior de todos eles. Jecaterina. Meu Deus, é ela. É difícil controlar a emoção. Eu estava vendo a minha irmã gêmea, parecidíssima comigo. Não éramos gêmeas idênticas, não. Mas havia muitas coisas em comum, traços em comum. Eu sentia uma sensação maravilhosa de vê-la. Uma emoção diferente e até indescritível. Sabe o que é? Você sabe o que é conhecer uma irmã gêmea quando você tem 17 anos? Todos os sentimentos que me invadiam eram novos. Incrivelmente novos. Nada parecidos com tudo o que eu já havia experimentado na vida até então. E aí, eu comecei a ganhar abraços,
Não sabia bem por que eu era abraçada, mas por cada um. Quer dizer, eu não sabia bem por quem eu era abraçada, mas por cada um deles, ou por todos ao mesmo tempo. Eu estava num estado tal de torpor que eu não conseguia sequer chorar. Acho que eu mantinha os olhos vidrados em todos e até mantinha um meio sorriso nos lábios, um tanto ou quanto automático. Eu não sei precisar quanto tempo durou os cumprimentos, mas durou um bom tempo. E aí eu voltei a ouvir vozes, porque parecia que tudo tinha... Sabe quando você está assistindo um filme mudo? A emoção foi tamanha que a minha audição deu um tempo. Tipo, deixa ela com a emoção visual, por enquanto. Deixa a menina, a Amanda, com a emoção visual, por enquanto. Então vamos dar um tempo para ela. Então a parte auditiva ficou meio que bloqueada. E depois de um certo tempo eu comecei a ouvir vozes de novo. E nessa hora é que eu pude, antes eu não podia. Só nessa hora que eu pude começar a responder o que me era perguntado. Mas com certeza eu respondia tudo sem nexo. Falava o que me vinha à boca. Nem sei o que eu falava, apenas sentia. Sentia. E quantos sentimentos eu tinha. Eu olhava para aquelas pessoas que, ao mesmo tempo em que me eram tão estranhas, eram tão próximas. Você vê que coisa? Elas eram estranhas. Eu as via conscientemente pela primeira vez na minha vida. Mas elas eram tão próximas, não dá para descrever. Só quem um dia passou por isso é que talvez possa me entender, mas quantas pessoas no mundo, na vida, um dia passaram por uma cena parecida? Raríssimas. Precisei de um bom tempo. Acho que eles também precisaram. Até que eu comecei a organizar melhor os meus pensamentos. E aí sim, começamos o que se pode chamar de conversa. Havia tanto a ser dito, tanto para ser descoberto. Com certeza só aquela noite seria pouquíssimo. Mas o principal foi dito. Nicolai, meu pai biológico, foi quem começou a conversar. Amanda, você é bonita, Amanda. Mas em primeiro lugar, eu quero que você me perdoe. Perdoe a mim. Perdoe a Eva. Eu sei que para você não é nada fácil entender. Mas eu e Eva éramos apaixonados pela causa que nós defendíamos. Amávamos a ideologia soviética, o socialismo. Amávamos. Para nós, era mais importante do que a própria comida que comíamos. Mais importante que as nossas próprias vidas. Tanto é que dávamos a vida pela causa se necessário fosse. E quantas vezes corremos o risco de morrer? Quantas vezes? Piamente acreditávamos no mundo melhor através do socialismo. No mundo onde não houvesse mais rico, menos rico, mais pobre, menos pobre. Um mundo de pessoas próximas no que diz respeito à condição financeira, social. Era um sonho. Era um sonho. O socialismo era um sonho e piamente acreditávamos nessas igualdades. Um mundo com casa para todo mundo, ainda que fossem iguais as casas. Éramos ingênuos também.
havia muito de ingenuidade, porque às vezes tínhamos visões de muitas casas iguais, como se o ser humano pudesse se satisfazer em morar em uma casa igual ao do vizinho, e a do outro vizinho, e a do outro vizinho, uma vez que cada um de nós, de fato cada um é único. O fenômeno da unicidade é o fenômeno humano. Cada ser é único. Era o nosso sonho. Nosso sonho. E nós não queríamos só uns poucos, como acontecia no mundo capitalista, com muito, e tantos com tão pouco. Então, tanto para mim quanto para Ieva, esse mundo só era possível dentro do socialismo, da hoje desfeita União Soviética. E assim queríamos ver o mundo todo, o mundo inteiro, como se fosse possível. Esta causa nos fascinava, e esse fascínio nasceu no meu coração, no coração de Ieva, quando tínhamos mais ou menos a sua idade hoje, talvez até um pouco menos. Nós tínhamos uns 15 anos. Você está com 17, né? Então posso lhe dizer que o comunismo surgiu em nossos corações como a força do primeiro amor. Isso mesmo, nosso primeiro amor foi o socialismo. É melhor que eu fale em socialismo, porque há diferenças. Por ele, pelo socialismo digo, matávamos e, se necessário, morríamos. E foi assim que nós acabamos entrando para a KGB. Espionagem, função das mais perigosas. Se fôssemos pegos, apenas seria capital. Um país considerado, entre aspas, inimigo, quando prendia um espião, o matava. Mas nós, cheios de idealismo, abraçamos a função que tanto nos orgulhava. Inclusive, concordamos com todas as regras, inclusive aquela. Porque eu e Eva nos encontramos na militância. Nos gostamos da militância. E quando resolvemos formar um casal, nós já estávamos entrando para a KGB. Então a nossa concordância foi mútua. E qual era a concordância? A concordância, ela era esdrúxula, mas não era vista assim. Nós podíamos ter no máximo 2 filhos. Esdrúxula, mas não víamos assim. No máximo 2 filhos. Entenda, Amanda, tudo era pequeno diante desse idealismo. Entraram para a KGB, são espiões, no máximo 2 filhos. Tudo bem? Tudo bem. Entenda, Amanda, tudo era pequeno diante daquilo que nós buscávamos. Até o meu casamento com a Ieva, no fundo, ele era menor do que tudo aquilo que sentíamos. E acabou até sendo arranjado pela própria KGB. Era um casamento que servia a KGB e foi importante para eles. Até mal nos conhecíamos quando nos casamos, de fato, assim, eu digo conhecer de verdade. Mas o que isso importava? Era pela causa. Portanto, valia a pena. Eu e Eva fomos escolhidos pela KGB porque, além do russo, nós dominávamos outro idioma, muito raro de ser dominado por eles, o português. Nós dominávamos o português. Fizemos um curso especial na cidade de Beja, em Portugal, e aperfeiçoamos ainda mais o idioma. Beja. Foi em 1969
que nós nos casamos e começamos a correr o mundo de fala portuguesa, o mundo onde o idioma é o português. Esse era o mundo do qual teríamos que nos incumbir. E em 1973, eu e ela fomos infiltrados aqui no Brasil. Chegamos aqui, o Pavel, teu irmão, bonito ele, né? O Pavel, teu irmão, já tinha nascido, já tinha 4 anos. E aí, quando foi naquele mês de outubro, Eva engravidou novamente. Descobrimos que a gestação era de gêmeos. O médico foi auscultar o coração do bebê e, muito bom de ouvido, percebeu que eram 2 corações batendo. Não havia essa facilidade da ultrassonografia, etc. Mas ele percebeu que eram 2 corações batendo. E sabíamos que o médico não falava besteira. Já havia caso de gêmeos tanto na minha família quanto na família da Eva. Se os gêmeos vingassem, teríamos um problemão para enfrentar. Poderíamos ter no máximo 2 filhos. Então, quando eu e a Eva combinamos, não escolheremos a criança com a qual ficaremos, Eva. Fica tudo por conta dos desígnios da própria vida. A criança que nascer primeiro fica conosco. A outra deixaremos nesse país, o Brasil. Mas deixaremos com uma pessoa na qual possamos confiar, boa índole, e de preferência uma pessoa que não tenha filhos. Se não for possível encontrar essa pessoa, vamos atrás de uma instituição que possa abrigá-la. Se você me perguntar se foi uma decisão difícil, eu lhe diria que sim, mas amávamos tanto a causa, tanto o socialismo, que não titubeamos em nenhum minuto. Seria assim, exatamente assim. Quando nós contratamos a pessoa que deveria trabalhar em casa, nós pagamos um salário extremamente diferenciado, porque nós queríamos uma pessoa diferenciada. E como que um aviso, iríamos escolher uma pessoa que não tivesse filhos. Não era ainda por causa das gêmeas, porque não sabíamos dela. E foi assim que nós contratamos a Esther, sua mãe. Ela era uma pessoa muito boa e dedicada à nossa casa, cuidava muito bem do Pavel. Ficava provado no dia a dia que ela tinha sim amor pelas crianças. E por uma dessas coisas da vida que não sei explicar, foi quando aconteceu a gravidez. Eu não sei se ela se lembra, mas um dia eu perguntei para ela por que ela não tinha filhos. E ela me disse que não podia ser mãe, porque ela tinha o útero infantil. Naquele instante, eu praticamente tomei uma decisão. Se por acaso acontecer, é com ela que vai ficar a outra criança. Conversei com Eva, que concordou. Mas obviamente mais nada dissemos a ela. A gravidez aconteceu, tudo aconteceu da forma que eu te disse, e planejamos que contaríamos para ela só no dia da nossa viagem de volta à Rússia, que eu mesmo fiz questão de marcar. Com as armas que tínhamos, desculpa, Esther, tivemos que assustá-la nesse dia para que ela não nos delatasse
Era uma tática, era treinado isso na KGB. Assustar, impressionar e pressionar. Aquela senhora, Dona Esther, ficou, coitada, de fato muito assustada. Perdão, Esther, perdão. De pronto ela aceitou ficar com outra menina. De pronto, mas não foi pelo susto e nem pela pressão. Ela aceitou por amor, né, Esther? E foi assim, Amanda. Foi assim que você ficou no Brasil. Exatamente assim. Eu não sei se um dia você conseguirá me perdoar a Eva, mas entenda, não tínhamos nenhum sentimento de repúdio em relação a você. Você não era a filha menos amada. Era algo que havia sido combinado antes. Apenas éramos obrigados a cumprir regras estabelecidas em nome da causa mais importante das nossas vidas até aquele momento. Não lhe demos um nome para que Dona Esther o fizesse. E o principal, não lhe demos o nosso amor de paz, porque estávamos certos de que a Dona Esther e o seu marido, Anselmo, obrigado por tudo. Nós estávamos certos de que Dona Esther e o seu esposo, seu marido, faria. E voltamos para a Rússia. E depois continuamos a correr o mundo, mas nós nunca esquecemos. Nunca. Nunca. Nunca te esquecemos, Amanda. Um dia, mais maduros, descobrimos que aquele socialismo não era tudo. E nem faria nosso ideal de um mundo igual ser uma realidade. Não seria uma realidade nunca. Tudo começou a cair. O muro de Berlim caiu. Veio a perestroika. Foi a abertura. A abertura que colocava um punhal no coração daquele ideal. Foi até bem-vinda a perestroika, porque afinal de contas nos colocou dentro da realidade. Eu e Eva entendemos que o mundo continuaria sendo o mesmo de sempre, desigual, injusto, como na verdade sempre foi. Vimos também que tínhamos uma dívida com você, Amanda. Nós tínhamos uma dívida com você. Além de Dona Esther, além do seu Anselmo, você tinha uma outra família. E tinha todo o direito de conhecer. Ainda que não quisesse receber a mim e Eva, poderia receber, por exemplo, e conhecer os seus irmãos, Pavel e Jekaterina. Olha para ela, como é parecida com você. Jekaterina, tua irmã gêmea. Se você não quisesse receber a minha e Eva, teria direito de conhecer ao menos Pavel e Jekaterina. Resolvemos vir ao Brasil para tentar pagar pelo menos parte da nossa dívida. Não viemos com a intenção de uma família. A sua família íntima com a Dona Esther e seu Anselmo. Não queremos nunca destruir essa família, que também é nossa. Sei lá,
Mas juntar, isso eu aprendi bem em português. Juntar ou ajuntar, isso. Juntar uma outra família sua. Eu não sei se me fiz entender por você, Amanda. Mas tudo que eu lhe disse, todas as pessoas aqui são testemunha. Algumas porque assistiram a tudo isso, e outras porque já ouviram detalhadamente sobre isso, seus irmãos. É isso, Amanda. Entendeu? Sim. Eu havia entendido. Talvez não tudo. Especialmente não entendia como alguém podia amar mais uma causa política, uma ideologia política social do que seus próprios filhos. Mas o principal eu havia entendido. Tanto o Pavel quanto Jekaterina falavam também o português. E depois começamos outras conversas. Era uma noite de grandes novidades e de muitos acontecimentos. Eu sabia que uma noite era pouco. Então aquela noite não foi o suficiente para que tudo ficasse discutido. E foi pequena demais para tantas emoções. No dia seguinte, um sábado, nos encontramos novamente. E eu pude, desta vez, conversar mais com os meus irmãos. E especialmente conversar com a Jekaterina, a minha irmã, gêmea comigo. Eu às vezes ficava olhando para ela. E embora não fôssemos idênticas, mas sei lá, parecia que eu olhava no espelho. É estranho. Você conheceu uma irmã quando você tem gêmea? Uma irmã gêmea quando você tem 17 anos? Ela era uma simpatia de menina, falante, comunicativa, se enroscava às vezes no português, embora falasse bem. Entramos nos assuntos das paqueras. Rimos, coisa de quem tem 17, né? Rimos muito. Pavel, apesar de mais velho, também participava do papo. Eles me falavam da cidade onde viviam, São Petersburgo. É a segunda maior cidade da Rússia, a capital da Rússia na época dos czares, era inclusive ela, São Petersburgo. E foi palco, segundo um pouquinho de história, eles me falavam da Revolução de 1917. Comecei a perceber que eles eram muito cultos. Nossa, inteligentíssimos. Será que eu tenho no gene isso também? Foi quando Jekaterina me entregou um presente. Esse presente é russo. Chama-se Matryoshka. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas é Matryoshka. Uma tradicional boneca russa feita em madeira. Era diferente, porque havia uma boneca dentro da outra. Eu fui contando, eram 21 bonecas numa. Eu achei isso lindo, incrível. Você imagina, você ganha uma boneca, você ganha uma. Aí dentro daquela tem outra, dentro da outra tem outra, 21 ao todo. É uma tradição da Rússia. Achei incrível, um presente espetacular. Minha irmã me falava sobre a comida, prato predileto da cozinha russa, palmeni. É uma espécie de um ravioli, uma massa recheada com carne e é servido com natas. Nossa, nessa hora a minha boca até se encheu d'água. Era como se eu já conhecesse ela fazia tempo, e nós éramos muito parecidas. Não idênticas, mas muito parecidas fisicamente. Ela tinha o corpo mais esguio que o meu.
Explicou que era em função do balé russo que ela praticava desde a mais tenra infância. Balé? Você sabe que se você for, eu quero te mostrar em Moscou o balé Bolshoi. A coisa mais linda. Nossa, eu fiquei imaginando. Balé Bolshoi. Já tinha escutado esse nome, essa expressão. Falou também do rigor do inverno russo, onde temperaturas são baixíssimas. O que é muito comum, e que, segundo ela, era muito comum fazer 2 dígitos abaixo de 0. Era muito comum. Falou de um passeio feito de troika. O que é troika? Uma carroça puxada por 3 cavalos. É uma delícia. É o meio tradicional de passear. Já foi usada como meio de transporte no inverno. Hoje é usada como diversão, atração turística. As novidades não paravam por aí. A Jekaterina me falou da maior estrada de ferro do mundo, o caminho de ferro transiberiano. Na verdade é transiberiano o correto, né? O caminho de ferro transiberiano é o mais longo do mundo. Você sabe quando ela me falou, eu falei, não é possível. A viagem de trem nesse caminho de ferro transiberiano dura 8 dias. Vocês imaginem, 8 dias dentro do trem. Tudo isso ia me causando um fascínio. Eu tinha 17 anos. As conversas foram tratadas num período de 20 dias que eles ficaram por aqui. Por volta desse tempo, ela olhou para mim, Jekaterina. Ela olhou para mim. O que foi? Você tá querendo falar alguma coisa? Amanda, vamos pra Rússia? Meu Deus. Sério? Tá me convidando? Vamos? Você é minha irmã. Esquece disso. Vamos pra Rússia? Queria te mostrar pessoalmente de muita coisa que eu te falei. E até outras que eu não te falei. Vamos? Eu adoraria. Eu adoraria, Jekaterina. Mas é a minha mãe, o meu pai. Veja, escuta, Amanda. Não estamos dizendo e nem sugerindo que você os abandone. Mas vamos fazer um passeio pela Rússia. Ai, meu Deus, Jekaterina, eu estou tentadíssima. Mas os meus estudos. Ora, você estuda lá? Conhece outra cultura? Novo idioma? Vai lhe fazer bem? Agora é o melhor momento, está acabando maio. Daqui a pouquinho o tempo melhora bastante por lá. Você vai pegar o verão, né? Não é o verão daqui, mas já ajuda. Eu não falo assim, eu quero muito ir. Mas eu preciso muito conversar com a minha mãe e com meu pai. Sim, lógico. Fala com eles. Depois você me fala. Nossa, e para eu tocar nesse assunto com a minha mãe, Esther, e para eu tocar nesse assunto com meu pai, Anselmo, eles vão confundir. Daí, dei rodeios, voltas, até que falei: mãe, entenda, é um passeio. Vai ser um passeio, mãe. Mas eu quero muito ir lá para conhecer a Rússia, com o Nicolai, com a Eva, com o Pavel, a Jekaterina.
Minha mãe me olhando assustada. Meu pai, que estava perto também. Vi muita tristeza e preocupação nos olhares de ambos. Tanto que eu repeti: mas é só um passeio, entendeu, mãe? E os seus estudos, filha? Eu conversei com eles e o Nicolai me disse que eu posso estudar lá esse restante de ano. Seria até bom, mãe, para eu conhecer novas culturas, novos idiomas. Restante de ano? Não acabou maio ainda. Não terminou mês de maio ainda. E eu não vou suportar, Amanda. Ficar longe de você. Até que o ano acabe. Eu não vou aguentar, Amanda. Anselmo? Vai ser difícil. Difícil pra nós, filha. Mãe, deixa eu ir, pai. Quando bater saudade eu volto. Eu volto, mãe. Bateu saudade eu volto. Deixa, mãe. Pai, deixa. Esse é meu medo, filha. O meu medo é que a saudade só bata do lado de cá. Eu tenho medo que a saudade só bata em mim e no seu pai. E que do outro lado do mundo você nos esqueça diante de tantas coisas lindas que você tem para conhecer. Mãe, que bobagem! Eu não vou esquecer a senhora e do papai nunca na minha vida. Nunca, filha. Eu te amo muito. O seu pai te ama muito. E não seremos nós que vamos impedir você de fazer essa viagem. Se você quiser ir mesmo, vá. Você merece, filha. Pode ir. Meus pais choravam copiosamente. Os abracei. Eu estava certa de que seria por um curto período. Era só um passeio. E eu não podia perder a oportunidade. Só não me dei conta de que disse tudo isso à minha mãe logo após ter passado o Dia das Mães. E eu ter jurado que eu nunca ia deixar a minha mãezinha sozinha. Quase que eu desisti. Quase que eu desisti. Mas aí ela, provando ser mãe, me deu um abraço e falou: não, vai sim. Você precisa ir. Vai conhecer. Você precisa ir. Eles foram me levar no aeroporto com a família toda. E choraram ainda mais na despedida. Lá na Rússia, eu conheci tudo aquilo que a minha irmã comentou, tudo que ela me falou. Eu fui conferir e tantas outras coisas mais eu passei a conhecer. Quando fazia 22 dias que eu estava por lá, a minha mãe mandou uma carta. Nessa carta ela dizia tanta coisa bonita. E até de uma música do Elton John, que segundo ela havia sido feita por uma menina russa. Ela não podia escutar a música, Nikita, que cada vez que ela ouvia, ela chorava. Quando eu também ouvia a música e conhecia a sua tradução, fiquei muito tocada. O tempo foi passando e eu me empolgado, o maior lago do mundo,
maior ferrovia do mundo, tudo maior do mundo, tudo. E quando deu agosto, já começava, apesar de ainda ser verão, né? Agosto, verão ainda. Já começava a esfriar no que caminhava para os finalmente de agosto. E quando entrou setembro, eu falei para minha irmã, a Jecaterina, é lindo aqui, Jecaterina. Eu amei tudo. Tudo é lindo, né? Você tá chorando, mano? Tô aguentando saudade da minha mãe. Tô aguentando saudade da minha mãe, do meu pai lá no Brasil. Você fica chateada se eu falar com o seu pai, que é meu pai também, com o Nicolai, que eu quero ir embora? Não fico chateada, não. Eu te entendo, minha irmã. Eu te compreendo. Que bom. Conversei com o Nicolai, com a Eva, com o Pavel. Eu já conheci tudo. Eles riram, porque óbvio que eu não tinha conhecido nada. É muito grande aquilo. Quer dizer, dentro do possível, eu havia conhecido muita coisa, mas não tudo. E eu falei, já conheci tudo. Tipo, já sei tudo. Igual aquela criança que vai na escola o primeiro dia e fica frustrada em saber que ele tem que voltar no segundo e não pode parar nunca mais. Tipo, eu já sei tudo. Na verdade, eu estava apenas dizendo que eu sabia muito sobre amor. A grandeza do amor por minha mãe Esther, pelo meu pai Anselmo. Meus verdadeiros pais. As conversas se alongaram. Muitas tratativas. Vocês vão entender o porquê das conversas longas e tantas tratativas. E me deu uma felicidade quando o avião pousou no aeroporto de São Paulo. Na fila do desembarque, meus pais, eu acenei para eles. Mãe! Ô mãe! Pai! Eles vieram correndo, sabe? Vieram correndo. Me deram aquele abraço. Eu abraçava os dois ao mesmo tempo. E eu só disse, eu amo vocês. Eu amo o senhor, pai. Mãe, não teve um dia lá na Rússia que eu não pensasse na senhora. Mãe, a senhora é tudo pra mim. A senhora é a mãe que eu amo. A Eva, um dia eu vou sentir por ela também muita afeição, muito querer bem, muito amor. Mas a senhora é a mãe que eu conheço, reconheço. A senhora é minha mãe. E o senhor é meu pai. Surpresa? Quando eles ouviram surpresa,
foi que ela apareceu, porque ela deu um tempo para que vivêssemos as nossas emoções. Jecaterina, minha irmã. Jecaterina, minha irmã, tinha voltado comigo. E deste dia para frente, quem tem uma, que tenha duas. Minha mãe passou a ter duas filhas. As gêmeas estavam juntas, Amanda e Jecaterina. Ela veio comigo. Não perdemos mais o contato com Nicolai, Eva e Pavel. Eles vieram tantas outras vezes ao Brasil. Mas a Jecaterina ficou aqui para sempre. O dia do nosso casamento foi a coisa mais linda do mundo. Porque eu e ela, nós nos casamos no mesmo dia. Escolhemos o 3 de maio para que fosse o nosso grande dia. Eu tenho 2 filhos e Jecaterina tem uma menina, a quem ela deu o nome de Esther, em homenagem à nossa mãe, Esther, a nossa mãe adotiva. Deus que dê muita saúde, como tem dado a mamãe e ao papai. Ela com 79 anos hoje, meu pai 81, ambos com boa saúde. O final feliz dessa história devemos a essas 2 pessoas. Devemos a Esther e o Anselmo. Embora as demais pessoas envolvidas sejam muito boas também. Mas eu e Jecaterina, quando conversamos, nós dissemos uma para outra que, apesar dos outros personagens da história serem pessoas boas, estão a quilômetros-luz de distância do que é Esther e Anselmo. Minha mãe, que nesse Dia das Mães vai receber um monte de presente, mas especialmente ela vai receber o nosso amor, porque o nosso amor é o que há de mais importante na vida dela. E isso dito por ela própria. Por ela própria. As bonecas, aquela que eu ganhei da Jecaterina quando eu tinha 17, 21 vieram. Também eu conversei com a Jecaterina e ela falou que é exatamente assim que acontece. A gente pode depois ir tirando uma boneca de dentro da outra e dando para as pessoas que a gente ama. A maior, quer dizer, a número 1, eu dei para minha mãe. Eu dei para minha mãe. Outras eu acabei distribuindo, inclusive entre nossos filhos. E para algumas pessoas queridas e amadas. Eu sei que tem muita gente que vai ficar admirada da minha história. E que muitos aspectos nela vão chamar atenção. Mas eu queria que prevalecesse o amor. O amor é fundamental. Pedidos. Ao final de tudo, pedidos. Seus comentários, por favor. Eu quero passar esse Dia das Mães com Jecaterina e com a minha mãe, lendo os comentários de vocês. Mandem muitos comentários. Segundo pedido. No canal do Paulinho Pessoa agora tem o Valeu. O Valeu é algo que você adquire e manda para o canal. Você compra a partir de R$10,90 e manda para o canal. Adquire um Valeu e manda para o canal para que haja a manutenção, porque o canal precisa de uma equipe muito grande na elaboração das histórias, na pesquisa das histórias. Um canal realmente precisa, para vocês terem uma ideia,
esse canal hoje emprega 4 pessoas para que ele possa se manter. Então ele precisa dessa ajuda. Colabore, mande um valeu. Fica logo abaixo do vídeo, você vai ver o valeu. A partir de R$10,90 você compra um valeu e manda para o canal. Se puder, mande o valeu quantos quiser. Quanto mais, valeu demais. Tanto melhor. E não esquece de se inscrever no canal. E com respeito ao valeu, depois você tem vantagens nos seus comentários. Seu comentário fica colorido, fixo para sempre. Coisa bonita. Manda um valeu para nós, tá? Vou ficar esperando.